Ontem nós falamos aqui no programa sobre a instabilidade apresentada pelo WhatsApp de madrugada. O serviço voltou horas depois, mas o problema foi percebido por milhões de usuários em várias partes do mundo. Para muita gente, os impactos não são tão grandes, já que usam o app apenas para conversar com amigos ou no momento de lazer. Entretanto, outras pessoas, como os microempreendedores, por exemplo, dependem dessas plataformas para vender seus produtos. E é sobre essa dependência, a dependência que esse grupo tem das redes sociais, que eu vou conversar agora com o Bruno Lira, que é analista do Sebrae Goiás. Bruno, bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker, bom dia a todos os telespectadores. É uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês falando hoje sobre esse tema que é tão relevante e está tão em alta hoje em dia e que hoje realmente é uma ferramenta até de subsistência para muitos micro e pequenos empreendedores. Pois é, e eu que agradeço a sua participação aqui. Essas pessoas estão dependendo demais das redes sociais, né? Como você mencionou. Tem como se posicionar melhor sem se tornar refém de uma única rede? Tem sim, Wilker. As redes, hoje em dia, elas são essenciais para que a empresa tenha essa presença digital, né, seja encontrada de maneira fácil, mais correta. Porém, o empresário, o micro e pequeno empresário, ele não pode depender única e exclusivamente das redes sociais. Porque pode acontecer esses problemas como você mesmo citou, né, o WhatsApp cair, o Instagram cair, o Facebook. Ano passado aconteceu isso e foram várias horas sem conexão com essas redes. Então, o empresário ele precisa ter, além das redes sociais, ele precisa ter também um site próprio, uma loja virtual, um blog para ele ir registrando e se comunicando com os clientes. Também você acabar sendo refém das redes sociais pode ser um risco, porque hoje em dia elas te ajudam a gerar leads, te ajudam a trazer clientes, mas você pode também ter esse risco se você ficar dependendo exclusivamente delas. Olha, Bruno, 5 em cada 10 negócios em atividade no Brasil são de microempreendedores. Muita gente que está na luta todo dia para se manter na atividade e alguns dependem exclusivamente das redes sociais. A gente está mencionando aqui que tem gente que tem loja, vende também pelo WhatsApp, pelo Instagram, por exemplo, mas algumas pessoas estão apenas nas redes sociais. Esse grupo precisa ter alguma atenção diferenciada? Exatamente. Inclusive, tem uma pesquisa recente do Sebrae que mostra que, hoje em dia, cerca de 74% das micro e pequenas empresas realizam vendas de forma digital, seja por Instagram, Facebook, WhatsApp ou loja virtual. Porém, somente 14% desses empreendedores possuem essa loja virtual. Então, o empresário precisa estar atento, o empresário que depende exclusivamente disso precisa estar atento de que o seu negócio precisa ser encontrado, precisa ter essa presença, você precisa trabalhar, você vai utilizar as redes sociais para atrair os leads e trabalhando com esses leads de outras formas, seja se comunicando de uma maneira mais assertiva através de um site, através de um chatbot dentro da sua plataforma, seja através até de um aplicativo próprio para você se relacionar com ele, seja o marketing boca a boca também, que hoje em dia ele ainda continua sendo o melhor marketing para você fazer negócio, para você conseguir fechar negócio. Então, o próprio e-mail também a gente utiliza bastante, a gente recomenda bastante que o empresário tenha conhecimento de utilizar essas ferramentas para que ele consiga e não dependa exclusivamente das redes sociais. Ele nasceu digital, ele possui muitos negócios, possuem apenas uma página nessas redes sociais e atende os seus clientes por lá. Porém, ele precisa criar outras formas, outras estratégias para se comunicar melhor com o seu cliente. Você tocou num ponto que eu queria chamar a atenção, o e-mail. Muita gente acredita que ele se tornou obsoleto para essa funcionalidade, né? No caso das vendas, mas então, pelo que você disse, não, pode ser uma boa alternativa. Com certeza, o e-mail hoje em dia ainda é muito importante que o empresário tenha essa informação e consiga trabalhar o e-mail marketing. O e-mail marketing ele atrai leads, você consegue atingir um grupo muito grande de empresas, muitas pessoas ainda costumam cadastrar seus e-mails para receber ofertas, para receber feedbacks, para receber newsletters. Então, você trabalhar o e-mail é mais uma ferramenta que o empreendedor precisa ter ciência de que ele precisa trabalhar. E quais são os principais erros cometidos pelos microempreendedores na hora de usar as redes sociais para trabalhar, para vender seus produtos? Olha, o principal erro que a gente percebe, principalmente
aqui no nosso atendimento, estando tendo esse relacionamento bem próximo ao pequeno empreendedor, o primeiro erro que eu destaco é a falta de planejamento, a falta de conhecimento acerca do cliente que ele vai trabalhar. Quando a gente trabalha o marketing digital, a gente precisa primeiramente fazer esse planejamento, entender a persona do cliente. O que é a persona? É o perfil do seu cliente, aquele cliente ideal que vai estar consumindo seu produto. A gente identificando a persona, fazendo planejamento em cima desse perfil de cliente, a gente consegue criar estratégias mais assertivas. E muitos empreendedores acreditam que por eu estar nas redes sociais, eu consigo, com certeza você consegue atender muita gente, só que você acaba não fazendo campanhas direcionadas para o seu público que vai consumir aquilo. E às vezes você pode até se colocar em uma rede social que não faça sentido para o seu negócio. Por exemplo, caso você seja um fotógrafo, por exemplo, é o ideal que você esteja numa rede social que você trabalhe a imagem, por exemplo, Instagram, Pinterest. Mas se você for um escritor, alguma outra, você precisa entender a rede social na qual o seu cliente está, para você conseguir chegar nele, você conseguir se planejar e você conseguir fazer uma trilha para conseguir atingir o máximo de possíveis clientes, potenciais clientes. Porque não adianta nada a gente atrair muito lead, captar muito lead, mas não serem leads que virem negócio para a gente. Então, pelo que você disse, não necessariamente todo negócio precisa estar em todas as redes sociais, é mais ou menos isso? Exatamente, você precisa entender, primeiramente, onde o seu cliente está. Entendendo onde ele está, a gente vai criar um esforço maior em cima disso. Então, a gente definindo a persona, definindo o planejamento dessa presença digital, tendo o nosso próprio site para que você consiga, para que você não dependa única e exclusivamente das redes sociais, você conseguir atender melhor o seu cliente. E o principal ponto também é que a partir do momento que você esteja nas redes sociais, você tenha ciência que você precisa dar feedbacks constantes para o cliente de vocês. Ou seja, você precisa responder as mensagens, responder os comentários, responder tudo que você atrai, você precisa responder. Então, porque isso gera, hoje em dia, a gente costuma falar muito sobre, né, por a gente estar vivendo essa era digital, a questão de cancelamento, a questão de uma empresa, hoje em dia é muito fácil você manchar a sua imagem e muitas empresas acabam manchando a sua imagem por até não responder ao seu cliente ou não prestarem um bom atendimento. Acho que isso tem até melhorado um pouco, né? Antigamente a gente via muitos casos, eu inclusive já passei por isso, a gente manda mensagem ali e não tem uma resposta daquela pessoa que quer vender o produto, isso é bem complicado mesmo. As redes sociais, elas são importantes de alguma maneira para reduzir o custo operacional? Com certeza, porque hoje em dia você não precisa necessariamente ter um espaço físico. Você pode trabalhar dentro da sua própria casa. Você precisa ter o seu estoque de produtos, você que vende pela internet. Precisa ter o estoque. Na verdade, hoje em dia tem algumas formas de você consegue trabalhar até sem estoque. Então você já reduz o custo de um aluguel, o custo de talvez você ter um funcionário, um atendente para que precise realizar as vendas, você precisa reduzir, você acaba reduzindo o custo de salário, custos fixos como energia, água, que você não teria, ou que você já teria trabalhando da sua própria casa. Claro que você acaba tendo outros custos. Você precisa ter uma logística bem trabalhada, você precisa entender e saber como entregar para o seu cliente da maneira correta, reduzindo custos, trabalhando de uma forma mais assertiva. Você acaba reduzindo esses custos operacionais, você engloba outros, você atribui outros através dessas vendas digitais, porém eles são muito menores quando se colocar na ponta do lápis. Certo, Bruno. E o Sebrae oferece ajuda nesse quesito para o pessoal aprender a se posicionar nas redes sociais, a aprender que os conteúdos também precisam ser adaptados para cada plataforma? Com certeza, o Sebrae a gente fala que é a casa do empreendedor. Então a gente consegue entregar para o empreendedor todo esse planejamento, todo esse trabalho. Desde capacitações nessa área de marketing digital, temos capacitações presenciais, temos capacitações gratuitas, temos consultorias também gratuitas, consultorias subsidiadas, temos consultorias tecnológicas para você trabalhar o seu marketing digital, para desenvolvimento de mídias digitais, para planejamento de presença digital, para criação de uma loja virtual, para você fazer o planejamento do seu site, para você conseguir estar nos mecanismos, para você conseguir ser localizado nos mecanismos de busca. Então, o Sebrae dá todo o suporte, todo o apoio
seja de forma gratuita, seja de forma subsidiada, para que o empreendedor ele consiga trabalhar essa sua presença e não depender única e exclusivamente de um meio, entender todas as plataformas e todas as formas que você precisa trabalhar. Então, a gente tem até alguns cursos online, diversos cursos online que o empreendedor pode estar procurando acessando o nosso site, www.sebrae.com.br. Lá a gente tem toda a relação de cursos online com o CAD que o empreendedor pode procurar. Tem muita coisa bacana que vai com certeza contribuir para o crescimento do pequeno negócio. Tá certo. Bruno Lira, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, analista do Sebrae Goiás. Ótimos esclarecimentos. Importante, né? A gente deixou claro aqui que depender de uma única plataforma pode ser um erro e estar em todas também sem necessidade. Então a pessoa tem que conhecer o seu negócio, o seu cliente e conhecer também aquela plataforma. Que bom que o Sebrae consegue oferecer ajuda nesse quesito, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Will, que agradeço imensamente. E conte com o Sebrae, estamos sempre à disposição. Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia. Tchau, tchau.